Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Hoje nós vamos meditar um tema muito especial e que não é muito difundido, conhecido pelas pessoas. E o tema é: o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos encontrar na Bíblia provas de que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Quando nós olhamos para o termo pessoa, nós vamos identificar que quando há volição, intelecto, sentimento, emoção, nós entendemos que isso caracteriza uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos meditar dentro da Bíblia as características que provam que o Espírito Santo é uma pessoa. E o primeiro texto que eu quero ler com você é lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, que nós encontramos da seguinte maneira: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós vemos este texto do capítulo 13, versículo 1, que a igreja, que os apóstolos, os discípulos estavam jejuando, servindo ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus falou. Então, ele fala. Isso é uma característica de uma pessoa. Segundo lugar, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando da seguinte maneira: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós vemos aqui, o Espírito Santo, ele guia. Interessante observar que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Ou seja, quem não é guiado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. Então o Espírito Santo guia. Terceiro lugar, nós vamos lá para Atos, capítulo 7, versículo 51, quando o texto sagrado vai falar o seguinte: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Nós encontramos esse versículo dentro do discurso do primeiro diácono, o diácono Estevão, onde ele era o primeiro mártir da igreja. Ele foi assassinado depois desse discurso. E aqui ele vai provar que aqueles homens, os religiosos, o povo de Israel, aquelas pessoas, tinham um coração tão duro e que eles resistiam ao Espírito Santo. Então pode-se resistir ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo aqui mostra que é uma pessoa. Ele quer uma coisa, mas as pessoas resistem àquilo que o Espírito Santo quer. Em quarto lugar, nós encontramos no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, Paulo dizendo o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui o Espírito Santo intercedendo, ele intercede. Que coisa gloriosa! Você não vê uma força intercedendo por ninguém, mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele intercede pelos seus filhos aqui na terra, diante do Pai. Em quinto lugar, nós encontramos um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, que vai dizer o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitiu. Então nós vemos aqui o Espírito Santo impedindo. Ele pode impedir. Ele tem esse poder porque ele é uma pessoa. Em sexto lugar, nós vamos encontrar lá em Atos, próprio Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4, que vai dizer o seguinte: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Versículo 4.
guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque não formastes desígnio em teu coração, porque formastes desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vemos aqui, pode-se mentir ao Espírito Santo. Como é que você vai mentir para uma força? Uma coisa inanimada? Então ele é uma pessoa, você pode mentir para ele. Interessante que esse mesmo versículo, noutra oportunidade a gente vai falar sobre a divindade do Espírito Santo, mas nesses próprios versículos aqui que eu tenho lido, prova que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é Deus. No versículo 3, Pedro vai dizer que Ananias, quem era Ananias? Um dos primeiros discípulos que mentiram. E através da mentira que eles proclamaram, foram mortos diante do Senhor. Aí no versículo 3, Pedro vai dizer que Ananias, tu mentiste ao Espírito Santo. Aí no versículo 4, Pedro vai dizer, olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ele tinha mentido para o Espírito Santo. Agora Pedro está dizendo que ele mentiu para Deus. Então, provando que o Espírito Santo é Deus. Em sétimo lugar, João capítulo 15, versículo 26, nós encontramos o texto dizendo o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. São palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que ele enviará do Pai outra pessoa da mesma espécie, da mesma substância, que é o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai fazer o quê? Ele vai testificar de mim. Disse o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, falando sobre a personalidade do Espírito Santo, ele testifica. O que é personalidade? É a qualidade de agir, de pensar, de reagir próprio de cada pessoa. Em oitavo lugar, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, primeira carta, Paulo vai dizer o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que o Espírito Santo, ele tem vontade própria, ou seja, ele tem evolução. Paulo aqui está falando aqui no capítulo 12 dos dons espirituais, das distribuições dos dons espirituais, e está dizendo que quem faz essa distribuição é o próprio Espírito Santo. E ele distribui como ele quer, particularmente como ele quer. Ou seja, fala da sua vontade própria. Então, ele tem vontade própria. Uma força não tem vontade. Quem tem vontade, quem tem evolução, quem tem intelecto, quem tem sentimento? Uma pessoa. Em nono lugar, Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, nós já observamos aqui no versículo 30 da carta aos Efésios, no capítulo 4, que a gente pode entristecê-lo. Você pode entristecer o Espírito Santo. A gente entristece uma força? Claro que não. Pessoas é que se entristecem, pessoas é que se alegram, pessoas é que têm essa qualidade, essa característica. Então você pode entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Em décimo lugar, Romanos capítulo 15, versículo 30, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ou seja, o Espírito Santo aqui está dizendo que ele ama. Se ele tem amor, ele ama, claro, está subentendido. Ele ama a mim, ele ama você. Ele tem essa característica de amar, porque ele é uma pessoa. Em 11º lugar, quando nós lemos lá João capítulo 14, versículo 26, vai dizer o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que está sendo dito aqui? Ele ensina e ele faz lembrar. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina e ele nos faz lembrar. Característica de uma pessoa.
uma pessoa, um ser que tem personalidade. E em último lugar, 12. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Vai dizer o seguinte, o texto sagrado. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Ou seja, pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós vemos aqui 12 atribuições de uma pessoa. Ele fala, ele guia, ele intercede, ele pode ser impedido, a gente pode mentir a ele pode se entristecer, ele tem vontade própria, ele testifica, ele ama, ele ensina, ele faz lembrar. E você tenha cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós vemos nesses textos sagrados, na mensagem de hoje, provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Noutra oportunidade que o Senhor nos conceder, nós vamos provar dentro da Bíblia que o Espírito Santo é Deus. Fique com essa mensagem. Guarde bem no teu coração, porque o Espírito Santo está aqui na terra para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém.